Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos a uma das cartas mais lindas, mais bem escritas certamente, mais bem estruturadas e cujo autor é o mais desconhecido possível. Estou falando da carta aos Hebreus. A verdade é que não se sabe quem é o autor dessa carta. Nós temos algumas evidências que apontam mais para uns do que para outros, mas depois vem outras evidências que derrubam esses argumentos e continuamos, e provavelmente só Deus poderá nos dizer um dia quem é o autor da carta aos Hebreus. Muitos entendem que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, porque realmente ela tem muitas passagens que pertencem ao círculo paulino. Ela traz, o verso 2 do capítulo 2, versículo 4 de Abacuque, o justo viverá pela fé. Ela traz algumas citações, e o uso que Paulo faz sobre esse texto é bem parecido com o de Hebreus, então aproxima muito dos escritos de Paulo. É indiscutível que a carta aos Hebreus ela tem uma teologia muito próxima à teologia de Paulo, mas acaba aí. A verdade é que a carta aos Hebreus ela traz um estilo totalmente diferente dos escritos de Paulo. Paulo se apresenta em todas as suas cartas, e essa carta ela traz um anonimato que não era comum ao Paulo. O grego utilizado em Hebreus também é muito diferente do estilo de Paulo. Paulo tem um grego menos polido, um grego mais do dia a dia. Paulo era alguém estudado aos pés de Gamaliel, ele era muito culto, conhecia a filosofia grega, conhecia muitas línguas, mas o estilo de Hebreus, o estilo do grego de Hebreus é um estilo clássico, um estilo culto, erudito, uma forma totalmente diferente de falar. Alguns argumentam que isso seria por causa do amanuense, ou seja, aquela pessoa que teria escrito a carta aos Hebreus para Paulo, enquanto ele ia falando, a pessoa ia redigindo. Mas isso é praticamente impossível. É muito difícil nós imaginarmos que, da forma como Paulo relatava as coisas, alguém tivesse a capacidade de ouvir e guardar na memória e reescrever em ordem todas as passagens. Na verdade, Paulo tinha um jeitão de falar muito diferente do de Hebreus. Ele vai e volta várias vezes, ele muda o assunto. Eu sempre cito esse exemplo. Paulo diz aos Coríntios: eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém da igreja de vocês. Eu batizei alguns. Eu batizei mais fulano. Eu não lembro se eu batizei mais alguém. Mas fora isso, eu não batizei mais ninguém. Ou seja, Paulo ele se contradiz no sentido assim, da sua memória. Ele escreve as suas cartas, ou elas eram registradas da forma como ele falava. Vamos lembrar que naquela época não existiam gravadores, nem filmadoras, nem celulares, smartphones como estamos usando hoje, para gravar toda a palavra de Paulo, todo o discurso de Paulo e depois ser reescrito. Então, da forma como Paulo falava, era para ser registrado, senão iam perder alguma das palavras, alguma das frases, a linha de pensamento de Paulo. Hebreus é muito diferente. A forma como o material exortativo de Hebreus se encontra também é muito diferente de Paulo. O autor de Hebreus é extremamente organizado. A verdade é que Hebreus, mais do que ser uma carta, ele com certeza pode ser encarado como uma homilia, como um sermão. Ele é muito bem estruturado, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ele faz aplicações, ele usa ilustrações de uma forma assim como alguém muito acostumado a fazer um sermão com a maior qualidade possível seria capaz. Então, essa é alguma diferença muito grande de Hebreus para Paulo. Também alguns conceitos sustentados em Hebreus são muito próximos de Paulo, mas outros são muito diferentes. A ausência em Hebreus dos temas, que Paulo usa em outros livros da Bíblia, em suas cartas, é algo marcante. Paulo tem mais ou menos que um jeitão de falar para todas as igrejas, e ele acaba trazendo alguns temas de forma recorrente porque era um problema comum naquela época.
E aí, mais do que isso, e um dos argumentos mais fortes que derruba completamente a possibilidade de ser Paulo é que Paulo, em suas cartas, ele diz que ele recebeu essa mensagem não foi de homem nenhum, mas do próprio Cristo. E em Hebreus capítulo 2, verso 4, ele diz que ele não recebeu revelação direta de Cristo. Então o autor não pode, de forma alguma, ser Paulo, ainda que seja muito próxima essa carta. O que nós percebemos é que o autor de Hebreus era muito conhecido da igreja, da época, dos destinatários da carta, mas nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Durante séculos, várias hipóteses chegaram a ser concebidas. Ainda no primeiro século, e finalzinho, e segundo século, Clemente de Alexandria e Eusébio cita Clemente declarando que era Paulo, sim. Ele escreveu em hebraico e Lucas teria escrito novamente, reescrito a carta de uma forma estruturada para o grego. Bom, o grego de Lucas era muito bom. O grego de Atos é um dos melhores do Novo Testamento, mas o grego de Hebreus ainda está acima do grego de Lucas. Então, é uma possibilidade? É, mas é muito fraco o argumento, ou seja, teria que fazer um exercício muito forte de como a gente fala hoje em dia, né, uma forçação de barra para entender que seria isso que aconteceu, porque não há nenhuma prova de que teria sido Paulo e que Lucas reescreveu, e não há nenhum motivo para Lucas reescrever e tirar, por exemplo, a saudação inicial de Paulo quando ele se apresenta. Então fica meio difícil de assumir essa hipótese. Ainda que Hebreus também tem alguns termos muito parecidos com os escritos de Lucas e tem alguma semelhança no grego, por ser um grego polido, mas é ainda melhor do que o de Lucas. Então exclui Paulo, exclui Lucas, e exclui Lucas escrevendo para Paulo. Alguns dizem, Lutero chegou a dizer que talvez fosse Apolo. Por que Apolo? Porque Apolo, ele tinha algumas qualidades que a Bíblia cita. Ele era poderoso em palavras, né? Então ele era versado nas Escrituras, ele era um judeu alexandrino, ele era muito bem sucedido no seu ministério, ele era amigo de Paulo e ele ainda estava ativo no fim da vida do apóstolo Paulo. Então, provavelmente, Lutero diz, pode ter sido Apolo. Na verdade, tirando a questão de que a Bíblia cita de que Apolo era poderoso em palavras e o fato de Apolo ser amigo de Paulo, não tem nenhum outro motivo para ser Apolo. Então, é a opinião de Lutero, alguns defendem, concordam com ele, mas também é muito difícil de argumentar. Tertuliano, no ano aproximadamente em 200 depois de Cristo, ele diz que foi Barnabé. Barnabé é alguém que realmente se encaixaria, e eu quero confessar aqui para vocês que seria o meu favorito, né, na torcida sobre quem é o apóstolo, ou quem é o autor de Hebreus. Barnabé, ele foi um mentor de Paulo no começo da caminhada cristã de Paulo. Barnabé, ele havia sido levita, sacerdote, né, convertido, então ele conhecia muitos dos termos que é usado em Hebreus sobre templos, sacrifícios, ele conhecia de perto as cerimônias do judaísmo. Barnabé justificaria essa proximidade com os escritos de Paulo, e Barnabé ele teria algo também para ser ponto favorável pela sua capacidade de ensino, pelo caráter didático da epístola. A ênfase exortativa da carta parece muito com o jeitão de Barnabé narrado lá em Atos. Então, poderia ser. É o meu preferido, mas nós não temos como comprovar. Então, o autor de Hebreus continua sendo completamente desconhecido. A verdade é que nós podemos saber que o autor era bem familiar aos seus destinatários, era alguém do meio, mas estava distante na hora que escreve. Ele era judeu porque ele demonstra um conhecimento muito profundo sobre o judaísmo, sobre as cerimônias, sobre as instituições do judaísmo e sobre o Antigo Testamento. Os seus ensinos têm uma proximidade muito grande com os ensinos de Paulo e há muitas razões para crermos que era sacerdote. Por quê?
porque ele escreve provavelmente para judeus, ele escreve provavelmente para grupos de levitas e sacerdotes convertidos, que haviam tido um zelo muito grande, como ele fala lá em capítulo 6, no verso 10, no começo da sua caminhada pelo Evangelho, mas agora eles estavam correndo um risco muito grande de negligenciar o Evangelho. Por quê? Pela perseguição, porque eles ainda eram espiritualmente maturos, mas porque a verdade é que eles sentiam falta da pompa. Veja bem, o judaísmo tinha um templo belíssimo, então também o fato da forma como a carta é escrita nos data antes da destruição do templo no ano 70. É muito difícil como ter uma data posterior, porque não dá a entender que o templo já tinha sido destruído. Apesar de que o judaísmo em si estava em declínio, mas não ainda destruído, o templo. Mas há uma noção assim muito forte de que Barnabé, né? Que o autor de Hebreus ele escreve para sacerdotes que haviam se convertido e estavam olhando para trás, estavam olhando para a pompa. O judaísmo tinha templo, o judaísmo tinha sacrifícios visíveis. Paulo, em Romanos, diz que nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então não tinha mais cerimônias em que você se sentia realmente fazendo parte, porque, como o próprio autor de Hebreus vai enfatizar no capítulo 11, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas o judaísmo você via, você entregava um cordeiro e o sacerdote fazia o sacrifício e pedia perdão. Então havia uma roupa bonita para o sacerdote, havia a estola sacerdotal, haviam os ritos, haviam as festas, haviam o calendário anual inteiro. Então o judaísmo era uma religião de muita pompa, e isso estava seduzindo os convertidos, os recém-convertidos, novos convertidos, principalmente, provavelmente, grupos de levitas e sacerdotes, a voltar ao judaísmo. Tinham a lei de Moisés. Então, Hebreus ela é escrita com um tema muito claro, provavelmente antes do ano 70, então lá pelo ano 60 a 65 seria uma data bem razoável. E o tema de Hebreus é: Jesus Cristo é superior como mediador, como sacerdote, como profeta. Jesus Cristo é superior em tudo, e ele é o mediador da nova aliança. O cristianismo é o pleno cumprimento de tudo que o Antigo Testamento apontava. As coisas do Antigo Testamento eram sombras. Jesus é a revelação. Então ele vai dizer sobre a superioridade da revelação em Cristo. Ele chega a começar dizendo: havendo Deus nos falado, ele começa o livro de Hebreus falando isso, a nós no passado pelos profetas, nos últimos dias ele nos revelou pelo Filho, pelo próprio Filho. Então, se tem uma palavra que nós podemos atribuir a Hebreus, é a palavra melhor. A verdade é que Cristo era uma revelação melhor. Ele é superior na revelação, ele é um sacerdote melhor, ele é um sacerdote superior aos sacerdotes da tribo de Levi. Ele era segundo a ordem de Melquisedeque, aquele pelo qual o próprio Abraão havia sido abençoado e entregou o dízimo. Então, Jesus é o melhor mensageiro, ele é o melhor apóstolo, ou seja, ele é superior a Moisés, ele é o melhor mensageiro, ele é superior aos anjos, ele é o melhor sacerdote, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, ele é comparado a Arão, e mesmo assim o autor de Hebreus traz como superior, porque ele é um sacerdote vivo e ao mesmo tempo ele é o próprio sacrifício. Ele é a melhor aliança, ele estabelece a nova aliança. Ele é o melhor sacrifício, porque ele foi um sacrifício estabelecido de uma só vez e para sempre, por todo sempre. Ele estabelece o melhor caminho, que é a fé, e ele é o próprio caminho, como ele mesmo declarou. Ele traz no livro de Hebreus exemplos de fé, exercício de fé e o objetivo da fé, e ele conclui sobre a prática da fé nas relações sociais, nas relações espirituais e nas relações pessoais. Na verdade, ele traz Cristo como superior a Moisés e superior a tudo que Moisés entregou. Por ser simultaneamente humano e divino, Cristo está apto a atuar como sumo sacerdote, porque ele é superior ao sacerdócio araônico, mas ele também é o próprio sacrifício.
A morte não pode e não pôde e não conseguiu pôr termo à sua missão, e a sua esfera de serviço se realiza no santuário celeste, superior ao templo do judaísmo, na própria presença de Deus. Está lá no capítulo 9, versos 11 e 12. Além disso, o sacrifício que ele oferece não precisa ser repetido, foi de uma vez por todas. Ele é a própria oferenda, e ele é o sacerdote, e ele é poderoso para abolir a culpa de transgressões cometidas sob o regime da lei e sob o regime da graça. Então ele diz, olha, a salvação que Cristo comprou é alcançável pela fé, a mesma fé exercida pelos homens do Antigo Testamento que criam na promessa do Messias. Então ele vai dizer, olha, cuidado porque existem então alguns perigos que você tem ao tentar voltar ao antigo sacrifício, à antiga aliança, ao judaísmo. Primeiro perigo, o perigo da negligência. Ele fala, ó, não desviemos. Indica uma indiferença, não indica uma oposição, indica uma indiferença. O cristianismo parou de ser importante para o coração dos destinatários. Depois, pela indiferença, vem a descrença. E essa descrença, obviamente, ela traz a desobediência. E aí ele vai dizer, olha, a nova revelação, ela é superior e você está sendo desobediente. O perigo da imaturidade, o perigo da rejeição, também vão dizer, ó, cuidado com o perigo da apostasia. Uma vez que você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, não existe como que Jesus morrer de novo. Se esse sacrifício não foi suficiente para você, não tem outro. Então, ele fala para tomar cuidado com isso. E ele fala, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Mas quando ele diz isso, ele está se referindo ao próprio sangue de Jesus, que é melhor e superior ao sangue de Abel, porque ele é uma redenção eterna, divina. E rejeitando isso, a rejeição é definitiva. Então, o livro de Hebreus é muito interessante. Do ponto de vista cristológico, ele enriquece muito a doutrina da redenção, porque ele coloca essa doutrina em relação à própria aliança. Ele explica o sentido da nova aliança que Jeremias havia citado e diz que Jesus é a chave valiosa de acesso aos tesouros que o Antigo Testamento apontava. O trecho mais familiar de Hebreus, como se sabe, é o capítulo 11, falando sobre a fé. E ele traz vários exemplos de homens, de grandes homens, de pessoas, né, de heróis da fé, os patriarcas, Moisés, Elias. Ele vai trazer vários heróis da fé. E ele chega no finalzinho do capítulo 11 a dizer no verso 38, homens dos quais o mundo não era digno. Depois que ele traz tudo isso da superioridade de Cristo sobre a revelação, sobre o sacerdócio, sobre a aliança, depois que ele fala sobre a fé de uma forma muito aberta, ele diz, portanto, irmãos, também nós temos tantas testemunhas ao nosso redor, né? Tendo visto, estamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que seriam esses heróis do passado, os sacerdotes, os profetas, todos que apontam para Jesus, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão fortemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, se é pela fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta de nos resgatar, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está assentado à direita de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se fatiguem, não fiquem cansados, não desanimem, desmaiando em vossa alma. Olha só, nós estamos falando sobre o amor e perdão de Deus. E depois de enfatizar toda a superioridade de Cristo, o autor de Hebreus diz, sabe o que você tem que fazer? Tira dos seus ombros o peso e o pecado, deixa para lá, corre para Jesus, corre a carreira que está proposta, aquele que é o próprio autor
autor e consumador da fé. Ele não é somente o autor, mas nele a nossa fé se resume e nele a nossa fé se consuma. Precisa ser sempre por Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo é por ele e para ele. Ele diz, e ele tudo sofreu por amor para nos dar o perdão. Considerai, pois, atentamente aquele que tudo suportou. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque a nossa semelhança, o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E aqui diz, considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não fique fatigado, desmaiando na sua alma, ou seja, para que você não desanime, para que você não volte atrás. Tome uma decisão ao lado de Jesus, se desembarace, deixe para trás o peso que você carrega, a culpa, o pecado e corra a carreira que o Senhor tem para você, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que essas palavras façam diferença na sua vida e que o amor e o perdão de Deus realmente venham alcançar você de uma forma majestosa, poderosa e inigualável. Que Deus nos abençoe. Amém.